Vamos lá. Bom, então, galerinha, né, sejam bem-vindos, né, à nossa aula de matemática da semana, né? Então, para quem não me conhecia pessoalmente, né, sou o professor Paulo, e a gente vai trabalhar essa semana com problemas que tratam da partição de um todo em duas partes desiguais, envolvendo razões entre as partes e entre uma das partes e o todo, né? Nossa, professor, que tema longo, né? Mas vocês vão ver que é uma coisa bem simples, né? Para quem já acessou as tarefas da semana, já sabe que é uma coisa que não é um bicho de 7 cabeças igual o nome, né? Eu vou colocar aqui para vocês a habilidade que a gente vai trabalhar, né? Isso aqui é uma informação mais para os professores, né? Mas é importante que vocês saibam que a gente está trabalhando com essa habilidade, tá? Que esse código não é tão importante para vocês, mas é importante vocês saberem que a gente vai trabalhar com a resolução e a elaboração de situações problemas, que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. Então, essa é a habilidade que a gente vai trabalhar, tá bom? Próximo slide. Então, para isso, eu vou precisar que vocês prestem atenção primeiro, né? E que vocês também peguem aí, quem está sem ainda, se tiver, para anotar, né? Um caderninho, lápis e borracha para ir anotando alguma dúvida que possa surgir, tá bom? Então, corre lá que dá tempo de pegar, se não estiver perto. Vai lá. Então, continuando. Quando a gente tem uma situação problema, a primeira coisa que a gente precisa é ler ela com calma. Tá? Então, o que eu vou passar para vocês aqui agora é um exemplo, né, que vai preceder a nossa tarefa. Tá? Então, vamos pensar nessa situação, problema que vai aparecer aí. O Carlos, ele vai fazer o acabamento da parede de uma lavanderia, com uma faixa composta por azulejos coloridos, conforme a ilustração abaixo. Então, a gente vai imaginar que o Carlos, né, ele trabalha, né, como pedreiro, ele vai fazer esse acabamento e ele vai fazer algo, uma decoração na parede com esses azulejos parecido com essa figura, né, que é colorida, tem algumas faixas e algumas cores que aparecem aí, certo? E aí a gente fica pensando, já dá para perguntar algumas coisas aí, né? Por exemplo, quantas linhas de azulejo ele vai precisar? Quantas colunas de azulejo ele tem aí, né? Ou todos os azulejos que ele vai precisar para fazer, se ele for reproduzir essa figura na parede, são da mesma cor ou não são? Se são de cores diferentes, né? Quanto ele vai precisar de cada uma dessas figuras? Bom? Oi, Professor, desculpa, minha internet caído, agora que voltou. tudo bem? Fique à vontade, tá bom? Obrigada. De nada. Então, a gente vai pensar nessa situação, né, nesse exercício, né, com um olho assim, de quem vai pensar no tipo de material que ele vai usar, nas cores que vai precisar, né, porque se você mandar alguém fazer pedir para alguém fazer um serviço na sua casa, e você passar o desenho, o projeto para a pessoa, ela vai ter que fazer igual o patrão pediu, né? Então, ele vai ter que resolver esse problema, né? E aí, vamos lá. Mas aí vamos perguntar, então, pensando nessa figura que a gente acabou de ver, nessa ilustração. Quantos azulejos aí são verdes? É difícil responder isso para mim? Tenta responder aí. Pode abrir o áudio e pode responder, por favor. 10. Isso. Não é difícil, né? Né? Tá difícil por enquanto. 10. Isso. Não, tá professor. Agora vamos pensar aí. Né? Quantos azulejos laranjas aparecem aí? 20. Isso. Quantas linhas de azulejo laranja a gente tem? 20. 20. Quantas linhas? 10. Linhas, duas. 10. Isso, linhas são duas. Em cada linha tem Duas. 10, então no total a gente tem, igual vocês falaram, 20. Isso 20. mesmo. 20. Agora vamos lá. Quantos azulejos são azuis? 10. 10. 10. 10. 10, exatamente. E o total, é difícil descobrir agora? 10. Não. Total. Qual é o total, então? 40. Isso, 40. Muito bem. Então, vamos para a próxima agora. Vamos complicar mais um pouquinho agora. Você poderia pensar em uma adição para representar a quantidade de azulejos? A gente viu aí que tem o verde
que tem 10. O laranja, que são 2 faixas, né? E cada uma tem 10, então são 20. E o azul, que tem 10. Que adição que a gente pode fazer para representar essa quantidade? 10 mais 10, 20. 20 mais 20, 40. Isso, então eu posso colocar essas quantidades que a gente já registrou anteriormente, né? Numa forma de adição. E aí, como eu dividi essa figura, a gente percebe que ela tem cores diferentes. Geralmente, quando a gente fala em divisão, a gente pensa que a divisão ela tem que ser em partes iguais, né? Quando a gente está dividindo alguma coisa. Se você vai dividir um chocolate, por exemplo, você não aceita ficar com uma parte menor do que você deu para o seu irmão, por exemplo, né? Ou você está comendo chocolate com um primo, com um colega, você não quer ficar com menos, né? A gente quer dividir exatamente igual. Mas a gente tem que pensar também que muitas coisas no nosso dia a dia, elas podem ser divididas ou partidas em partes que são diferentes, né? Então, a gente tem a parte verde, a parte azul, a parte laranja, que são partes diferentes, né? E podem ser iguais e podem ser diferentes. Né? Se a gente observar aqui, a gente já sabe que a parte laranja é a maior, né? Do que a parte verde, do que a parte azul. Então, a gente consegue fazer essas divisões também, que não são em partes iguais. E é isso que a gente vai falar nessa situação problema dessa semana, nas atividades dessa semana. A gente consegue dividir algo em partes diferentes, mas a gente tem que pensar em como a gente está fazendo essa divisão, tá? Na relação que a gente tem dessas divisões. Oi? É a divisão não exata, né? Isso, a gente está trabalhando com uma divisão que ela não é exata, é isso mesmo, Matheus. E aí, para trabalhar com essa divisão que não é exata, a gente precisa pensar em outras formas matemáticas de representar isso. Perdão, Nicolas. Perdão. A gente precisa pensar nessa forma de representar, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente for representar a adição que vocês falaram, vai ficar 10 mais 20 mais 10. O total, vocês já falaram para mim que era 40. O total não mudou, né? A gente está pensando na mesma figura ainda. Então, ele não muda o total. Né? Eu posso mudar os 10 de lugar, colocar o 20 no começo, mas o total vai ser sempre 40 nessa situação. A ordem dos fatores não altera no produto. Quase isso! Só que a gente está falando de adição. Se fosse na multiplicação, seria exatamente isso. A ordem dos fatores não altera o produto. Mas a gente está falando de adição, então a gente tem que falar aqui. A ordem das parcelas não altera a soma. Tá bom? Então a gente mudou de operação agora. Tá bom? Vamos lá. Aí vamos complicar mais um pouquinho. Então a gente vai complicando. Né? E se perguntarmos agora qual fração representa a quantidade de azulejos laranjas? E a fração de azulejos verdes e azuis? Vamos pensar comigo aí de novo. A figura continua a mesma, né? O trabalho que o Carlos vai fazer é o mesmo. Essa faixa colorida aí na lavanderia, né? E aí, quando a gente pensa nessa figura, vamos pensar que a gente está repartindo ela de novo. Cada uma das partes que eu selecionei aqui, né, uma linha verde, 2 linhas laranjas, uma linha azul. Cada uma dessas partes, ela vai ser exatamente 1/4, né, da figura. Concordam comigo ou não? Sim. Por que é 1/4 da figura? Respondam para mim. Por que eu coloquei 1/4 aqui? Porque é uma fileira. São 4, isso, são 4 linhas e eu estou pegando apenas uma, né? Então, eu tenho 1/4 da figura. Agora, eu vou pegar a parte laranja, certo? São quantas linhas laranjas? Pode responder. 2. Cada uma é 1/4, né? A azul também vai ser 1/4, correto? Agora, se a figura laranja, para mim aí, que tem 1/4 em cada uma, né? E elas são iguais, quantos quartos eu tenho laranja? Difícil? 2 quartos. Isso, 2 quartos. Então, eu posso representar a parte laranja com 2 quartos, né? E em relação a essa figura toda, esses 2 quartos representam o que para mim? Vamos ver se vocês conseguem responder agora. Metade da figura.
Isso, é metade da figura, né? 2/4 ele vai ser metade da figura. Então, esse 2/4 ele podia ser também, ele pode ser, não, ele é equivalente a meio, né? A fração 1/2, porque é metade da figura. Né? Então, quando a gente trabalhou com fração equivalente, a gente viu isso, né? Que as frações elas podem ser representadas com números diferentes, mas que têm o mesmo valor, tá? Então, vamos continuar mais um pouquinho, ó, dificultando mais um pouquinho agora. Agora vamos pensar em outra pergunta. Qual é a porcentagem de azulejos laranjas? Mudei a palavra agora, hein? Não é mais fração, agora é porcentagem. Porcentagem de azulejos laranjas, a porcentagem de azulejos verdes e azuis. Né? Alguém já falou aí, né? Na porcentagem de azul laranjas é 50%. De laranja, quanto? 50%. Isso. 50%. 50% laranja. Isso. E a verde e azul? 25%. Isso, né? Então vamos entender aí para os colegas também tentarem entender o que a gente está falando aqui, né? Então eu tenho a figura toda vez que eu tiver algo inteiro, né? Qualquer uma figura, um valor, seja um valor em dinheiro, seja algo que é de comer, um líquido, né? Quando eu falo de tudo o que eu tenho que me referir a 100%, né? 100% é tudo. Né? Poxa, ó, você foi 100% esse bimestre, quer dizer, você fez tudo esse bimestre. Né? A capacidade da caixa d'água da minha casa está 100%, ou seja, ela está cheia, tem que estar toda completa. Né? Então, essa figura toda, ela representa 100%. Só que, como a gente viu, a gente pode separar essa figura em 4 partes. Né? Embora a gente tenha 2 cores aí diferentes, 3 cores só diferentes, mas a gente pode separar ela por linhas, como a gente já fez lá atrás. Então, como alguns colegas já falaram aí, cada uma dessas linhas, ela vai representar para mim aí 25%, porque eu estou fazendo o 100% que eu tinha dividido em 4 linhas. Né? Então, e quanto que é 100 dividido por 4? 25%. Isso. Então, é 25%. Então, se eu tenho 100%, dividindo em 4 partes, eu vou ter 25% em cada uma delas. Entender por que eu dividi isso agora em porcentagem, né? Mas, professor, nossa, a gente estava falando de adição, estava falando de divisão, agora falou de fração e agora está falando de porcentagem, né? Então, a gente vai... Nossa, que salada de frutas, né? Mas a gente está falando do mesmo assunto ainda, tá bom? A gente só está falando de maneiras diferentes de representar o mesmo número, tá? Então, vamos para frente. Aí, vamos, né, pensar nesses probleminhas aqui. Na hora de realizar a compra dos azulejos, o Carlos vai comprar a mesma quantidade de cada cor? Vocês acham que ele vai comprar a mesma quantidade de cada cor? Não. Não. Das laranjas, ele vai comprar o dobro da quantidade do verde e da quantidade do azul. Se a gente for pensar na figura de novo, aí a gente já sabe que ele vai comprar 10 verdes, ele vai comprar laranjas e ele vai comprar 10 azuis. A gente já viu que a quantidade de azulejo azul e verde ela é diferente da quantidade de laranja. A gente não pode fazer. Ele não vai chegar na loja e falar que quer tudo da mesma cor, senão ele vai fazer o serviço errado. Né? Então, ele vai ter que comprar os azulejos da cor correta, certo? Então, isso daí para a gente é fácil de entender, né? Agora, vamos pensar nessa perguntinha aqui. Qual a porcentagem dos azulejos que será laranja? Eu mudei a pergunta agora. Agora é a porcentagem dos azulejos de laranja. Lembra do slide anterior? Qual que é o azulejo de laranja agora? Alguns já falaram. 50%. Isso. Então, a porcentagem de azulejo de laranja, ela vai ser 50%. 50%. Porque cada uma Cada linha é 25%. 2 vezes 25 é igual a 50. Como eu tenho as linhas laranja, eu tenho 50%, exatamente. Né? Vamos continuar. Qual a relação entre a quantidade de azulejos laranja e verde agora? Vamos pensar na relação, ó, entre a quantidade. Pensa na quantidade, ó. Quanto tem laranja? A quantidade de azulejos laranja Não, a quantidade agora, a quantidade, não porcentagem.
A quantidade de laranja é 20. E a de verde? E a de verde? 10. A de verde é E 10. eu perguntei 10. qual é a relação entre essas quantidades. A relação quer dizer assim, o que o 10 é do 20? 10. O que o 10 é do 20? A Bem, se metade. você... Isso, o dobro de 10, são afiados. Então, o 10 é a metade do 20, certo? E aí, quando a gente faz isso, né, a gente pode colocar aqui que o 10, se a gente colocar ele numa forma de fração, né, essa barrinha significa fração, a gente pode colocar o 10 dividido por 20, que vai dar 1/2, que vocês falaram que é metade. Tá vendo? Duas frações equivalentes aí, né? O 10 sobre 20 e o 1 sobre 2, tá? Ou a gente pode fazer uma outra relação também, né? Olha só, eu posso dizer para vocês que o 20 é o quê do 10? Então, se 10 é metade do 20, o 20 é o quê do 10? o 20 é o dobro do 10. O dobro do 10. O dobro do 10. Exatamente. Então, mesma coisa, só que aí agora a relação mudou, né? Porque dobro a gente trabalha com multiplicação. Vou colocar aqui. Então, vai trabalhar com a multiplicação, ok? Ok. Pessoal, só preciso interromper um pouquinho aqui a apresentação, só para poder tirar um negocinho aqui. Pronto. Tá. Opa. Voltar lá onde a gente parou, tá bom? Tá. Aqui do slide atual. Então, só para a gente voltar onde a gente tinha parado. Ok. Perfeito. Agora, mais uma perguntinha aí para a gente ir finalizando essa parte. Qual a relação entre a quantidade de azulejos laranja e a figura toda? Vamos pensar agora a quantidade de azulejos. Vamos pensar. A gente pensa agora, tanto na quantidade quanto na porcentagem. Entre a Que tem laranja e a figura toda. A quantidade de azulejos laranjas é a metade de toda a figura. Isso, então a gente falou isso que A metade da figura laranja toda. é metade da figura, né? Se ela é metade da figura, né, então ela equivale a 50% da figura, que é igual a metade de 100%, né? Então, se a gente está trabalhando com metade... Nossa, mas professor, você falou que esse 1 dividido por 2 aqui é igual a 50%? Exatamente isso. Porque a gente está trabalhando com formas diferentes de representar o mesmo número, tá? Então, não se assustem que é uma relação matemática válida, sim, tá bom? E a gente vai trabalhar com isso nos exercícios também, tá bom? Então, vamos lá. Pensando, então, olha só. Para finalizar aí, então, o que a gente colocou aí? O que a gente viu até agora? Né? Que a gente pode realizar uma divisão em partes desiguais. Então, eu posso dividir algo em partes que são diferentes. Então, eu tenho lá uma parte com 20, outra parte com 10, e essa divisão em partes desiguais, né, a diferença dessas partes, quem vai definir é quem está fazendo a divisão, né? Ah, eu quero comer metade da pizza, eu quero comer 1/3 da pizza, eu quero comer 1/4 da pizza. Isso daí é na hora que é quem vai fazer a divisão que escolhe. Não tem uma forma exata de se fazer essa divisão, né? E se eu fosse fazer uma divisão em partes iguais, aí sim, eu dependo do número de pessoas que vão comer a pizza, eu dependo do número de pessoas que vão repartir aquilo que eu estou oferecendo. Mas, se eu estou fazendo a divisão, se eu quero fazer a divisão em partes desiguais, aí é um critério que eu posso usar e eu não preciso me preocupar se as partes vão ser iguais ou não, tá? Então, eu posso fazer essa divisão. Só que essas partes, elas podem ter relações entre si, né? Então, eu posso falar que uma parte é metade, a outra parte é 25%, a outra parte é 1/3. Então, vai depender de como eu fiz a minha divisão, tá? Então, eu posso fazer, sim, uma divisão em partes diferentes. Outra coisa que a gente acabou de ver aí, nessa situação inicial, o Carlos ele ia comprar um total de 40 azulejos. Os azulejos verdes são a mesma quantidade de azulejos azuis. A gente viu isso lá. E a quantidade de azulejos laranjas são o dobro da quantidade... Faltou um i aqui, tá bom, pessoal? Depois eu arrumo antes de colocar o slide para vocês. O dobro da quantidade de azulejos verdes, né? Então, ou dos azuis. Então, é uma relação que a gente faz entre essas duas informações, entre essa quantidade de figuras. E aí,
essas quantidades elas podem ser expressas matematicamente em forma de fração ou de porcentagem, tá? Que é o tema que a gente está trabalhando agora, certo? Então, essas são algumas relações que a gente trabalhou aí, por enquanto, tá? Aí, o que eu pedi para vocês? Agora vá até o Google Sala de Aula e faça as atividades da semana. Então, vocês teriam que ir para o Google Sala de Aula, abrir a atividade para a gente poder fazer, né? Então, quando eu terminar aqui, quando a gente terminar, vocês vão para lá e vão tentar fazer essa tarefa ainda hoje, tá bom? Para não perder as explicações de hoje, certo? Mas não é para ir agora. Vamos lá. Então, lá no Google Sala de Aula, a tarefa é essa daí, né? Atividade, problemas que tratam da partição de um todo, tá? E aí, na atividade 1, aparece essa figura, né? Ela está dividida em algumas partes, e aí eu queria que a gente fosse respondendo aqui junto para vocês tentarem depois fazer. Só que agora, assim, não gostaria que vocês falassem a resposta, tá bom? Deixa o áudio ainda desativado, mas não fala essas respostas aqui, tá bom? Porque senão os colegas vão saber fazer tudo sozinho depois, né? Então, vamos só observar, prestar atenção na explicação do professor, tá? Então, lá na nossa tarefa, a gente vai ver essa figura, que ela tem algumas partes verdes, algumas partes vermelhas e algumas partes que são amarelas, certo? E aí, nessa mesma figura, aparecem algumas questões para vocês responderem sobre ela, né? Então, primeira pergunta. Em quantas partes a figura foi dividida? Então, isso não é difícil, eu preciso contar somente quantos quadrinhos tem essa figura. Na segunda pergunta, eu vou colocar quantas partes são verdes. De novo, é só contar, eu não preciso fazer mais nada. Não preciso fazer conta, não preciso fazer operação, né? É só contar. A gente está fazendo procedimento só de contagem. Na letra C, pede para vocês colocarem a quantidade de partes vermelhas. E na letra D, a quantidade de partes amarelas. Então, até aqui, não é tão difícil para a gente. Quando chega na letra E, pergunta para vocês que fração representa cada parte da figura. Agora mudou a forma da pergunta. Então, eu tenho que representar a minha resposta em forma de fração. Só o que eu não posso esquecer? Que fração, a gente tem uma representação fracionária com um número que é composto por numerador e denominador. O numerador é o número que vai em cima, que é a parte que eu vou considerar, tá? Então, eu estou perguntando aqui, ó, que fração representa cada parte da figura? É uma parte só, tá? Então, uma parte da figura representa qual fração? E o denominador é o total de partes. No nosso caso aqui, o total de partes é, se vocês já contaram lá no final, né? 10. Então, eu já coloquei aí para vocês a resposta da letra A, né? Então, quantas partes a gente tem? 10. Então, todas as frações que eu for responder agora, nessa atividade, vai aparecer esse 10 aqui, tá bom? Porque eu dividi a minha figura em 10 partes. Agora, eu tenho que pensar em quem é o numerador que vai aparecer na letra E, né? Quem é o numerador que vai aparecer na letra F, porque eu vou pensar agora na figura na parte verde. Na letra G, eu vou pensar na figura pensando nas partes vermelhas, então vou representar a fração de novo, só que agora eu tenho que pensar que são as partes vermelhas. E na letra H, eu tenho que representar pensando nas partes amarelas. Então, por enquanto, não foi nada difícil. Agora, a gente vai pensar aqui, ó, na porcentagem. Na letra I, pede para a gente pensar na porcentagem que representa essa figura. Só que a gente vai ter que lembrar um pouquinho, eu vou já passar para vocês. Opa, deixa eu voltar aqui. A gente vai lembrar também, pensando aí, na próxima atividade, para vocês poderem responder até a atividade 1, tá bom? Na situação 2, a Aline ganhou R$ 100 de mesada de seus pais. E ela já decidiu que vai utilizar o dinheiro da seguinte maneira. Qual é a forma que ela resolveu? Ó, 1/4 vai usar para comprar chocolates. Vai comer bastante chocolate. Ela vai usar 1/2 para comprar uma camiseta nova. Então, vamos continuar pensando. Vai usar 1/10 para comprar uma pulseira nova. E ela vai usar o restante para uma emergência. Ela vai guardar o restante para uma emergência. Nessa situação, quando a gente for responder tanto a letra
as letras A, B, C, D, quanto até a atividade 1, a gente tem que lembrar, né, que para poder chegar nesses valores, né, nessas porcentagens que a atividade está pedindo, a gente precisa lembrar que a gente está trabalhando com uma coisa chamada de porcentagem, e que essa porcentagem, ela pode ser escrita também como uma forma fracionária, tá? Então, se tudo é 100%, e a nossa personagem aqui vai ganhar R$100 de mesada, então o 100% dela é os R$100, tá? Já coloquei um valor para vocês para ficar mais fácil da gente trabalhar com esse valor, tá? E aí, pensando também que, para encontrar um quarto, eu divido tudo que eu tenho por 4. Se eu vou dividir por 4, porque eu quero encontrar um quarto, né? Então, eu vou pegar o 100 que ela tem, o 100%, e vou dividir em 4. E aí, eu vou descobrir quanto ela vai ter, né, para comprar o chocolate dela aí. Só que eu tenho que representar também a porcentagem, né? Então, a mesma coisa. Como é 100% e é R$100, a porcentagem também eu vou dividir por 4, tá? E aí, para encontrar o meio, eu divido por 2. E assim por diante, né? Eu vou dividir pela quantidade de partes que eu estou pedindo aqui, tá bom? Aí vamos, né, na próxima, a letra E e a letra F. Então, quando a gente chegar na letra E e na letra F, a gente só vai completar de acordo com o que a gente respondeu lá em cima, tá? Nas outras letras das atividades. E aí a gente vai ter um pensamento aí bem grande aí para a gente lembrar de algumas coisas, tá bom? Professor, mas como que eu vou fazer, então, um quarto de 100? Né? A letra E, o primeiro exercício aí é um quarto de 100. Então, vamos pensar aí que a fração 1 quarto de 100, ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Ela pode ser escrita como 1 quarto vezes o 100. Tá vendo? Mudei só o D aí. No lugar do D, eu coloquei em vezes. Então, eu estou fazendo 1 quarto vezes o 100. Eu mudei só a forma da fração, lógico, mas isso não muda o valor do número. E como que eu faço isso? Como que eu resolvo isso, então, professor? Se eu estou fazendo 1 quarto de 100, eu vou fazer a multiplicação. Na multiplicação de frações, que foi uma das atividades que a gente já fez também, a gente vai fazer 1 vezes o 100. Ou seja, o número de cima, que está na fração, que é o 1, eu vou multiplicar pelo 100. E vai dar quanto? 1 vezes 100? Vai dar 100, né? Também, eu tenho que pensar que eu tenho que multiplicar o número de baixo. Ah, mas professor, não está aparecendo nada embaixo da fração do 100, né? Só está o 100 sozinho. Exatamente, mas eu estou trabalhando com fração, então eu tenho que representar tudo na forma de fração, tá? Representei na forma de fração, então eu vou ter que pensar que quando não tem nada embaixo do número, eu sempre vou colocar o número 1, né? Por quê? 100 dividido por 1 é 100 mesmo. Então, não vai mudar. Lembra que eu falei para vocês que fração é a mesma coisa que divisão? Eu sempre falava isso nas aulas para vocês. Fração é a mesma coisa que divisão. Então, eu posso representar isso na forma de divisão também. Aí, eu vou multiplicar a parte de baixo também. Vou fazer o 4 vezes 1 e o resultado vai ser 4. E aí, eu não esqueço disso de novo. Fração é a mesma coisa que uma divisão. Se é uma divisão, poxa, então eu vou pegar esses 100 quartos aí, vou fazer 100 dividido por 4, tá? Fazendo a divisão, né, não é difícil também, a gente resolveu uma divisão, vou fazer aqui pelo método longo para vocês, a gente vai perguntar aí, quantas vezes, né, o 4 cabe dentro do 100? Ou, quanto é 100 dividido por 4? Né? Então, como 1, que eu vou começar a não dar para dividir por 4, eu vou pegar o 10, e aí eu vou fazer a divisão. Né? Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? Cabe 2 vezes, que dá 8. Aí vamos tirar esse 8 daí, e vai sobrar 2. Aquele 0 que ficou lá em cima sozinho, eu não usei ele ainda. Eu vou colocar ele aqui para baixo. Então vai ficar 20. E aí eu vou perguntar de novo, né? Quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? Né? Ou chega perto. Então a gente vai colocar aí do 20, que é 5, olhando lá na tabuada do 4, né? 4 vezes 5, 20. Então, consigo fazer a subtração de novo. E aqui vai restar 0. Cheguei no resto 0. Poxa, então deu 25. Então quer dizer que 1 quarto de 100 é 25. Ou
25%. Né? Então, 1/4 sempre vai ser igual a 25%. Tá? E vai mudar o valor de acordo com o número que eu estiver trabalhando. Como nesse caso é o 100 que eu estou trabalhando, ele vai ser 25 mesmo. Tá bom? Então, vocês vão usar esse mesmo procedimento na hora de resolver a tarefa, vão usar esse mesmo procedimento, só que vocês vão trocar as frações. Né? Aí vocês vão fazer 1/2, vão fazer 1/10 e vão usar o mesmo procedimento. Tá? Na letra F, se a gente já fez, né, a letra E, a gente vai conseguir completar a letra F também, porque na letra F está pedindo para a gente completar as frações. Então, se 1/4 é igual a 25%, que eu já coloquei aqui na frente, então eu tenho que colocar o número que vai em cima aqui do 100. Né? Quantas vezes eu precisei multiplicar o 4 para ele chegar no 25%? Aí a gente já fez a divisão aqui na divisão, o resultado foi 25. Então, a resposta nossa aqui também vai ser 25. Ah, professor, então quer dizer que essa fração 1/4, ela é igual a 25 centésimos ou 25%. Né? Essa palavrinha porcentagem, ela vem justamente disso, de por cento, vem algo dividido por 100, tá? Bom, então aqui, encerrando para nós aqui, né? A gente vai aí se despedindo da nossa aula. Eu vou finalizar, né? Um tchau aí para vocês. E eu vou abrir o chat aqui e vou deixar para a gente ter uma conversinha agora, ver o que vocês acham aí, se tiveram alguma dúvida, tá bom? Então, eu vou só interromper a gravação, a gente já começa, tá? Só um minutinho. Perfeito.